Olá, sejam bem-vindos a mais uma reunião virtual do Lar de Teresa. Abraçamos a todos aqueles que nos assistem e queremos informar a vocês que as informações sobre o funcionamento da nossa casa, os nossos trabalhos, as nossas campanhas, estão todas descritas na nossa página www.lardeteresa.org.br. A nossa página inicial de hoje tem o título de Qualificação Espírita. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Paulo aos Coríntios. Adotando a qualidade por base de todas as suas aspirações e instituições, o espírito evangélico em tudo patenteia as marcas do caráter cristão de que dá testemunho. É por isso que se mostra justo sem rigorismo, sincero sem agressão, paciente sem preguiça, digno sem orgulho, generoso sem desperdício, previdente sem avareza, alegre sem abuso, entusiasta sem imprudência, simples sem afetação, correto sem frieza, fervoroso sem dogmatismo, indulgente sem leviandade, afetuoso sem ciúme, humilde sem baixeza, sensível sem pieguice, brando sem subserviência, enérgico sem dureza, tolerante sem exagero, altruísta sem pretensão. Informado de que fora da caridade não há salvação e compreendendo que salvar essencialmente significa livrar de ruína ou perigo, dá-se o espírita à divina virtude, desde o mais singelo recurso da beneficência até o mais profundo traço do próprio caráter, demonstrando ao mundo, conforme os preceitos do Cristo, que se as boas obras constituem a educação da caridade, os bons exemplos formam a caridade da educação. É uma página de Emmanuel do livro Bênção de Paz. Então, façamos a nossa prece. Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus te damos, porque estamos aqui reunidos em teu nome mais uma vez. Que possamos, neste momento, sentir as vibrações, a luz que tu nos envia. Que possamos ser envolvidos com a tua bênção, com a tua paz e com o teu amor. Pedindo também que essa bênção se estenda ao nosso expositor, que vai nos trazer a reflexão dessa hora. Que o Lucas possa ser envolvido na tua paz e no teu amor. Que seja com a tua permissão e a permissão dos benfeitores da nossa casa. Que possamos dar por iniciada a reunião dessa hora. Se conosco, agora e sempre. Com a palavra, o Lucas Antunes. Bom, queridos, primeiramente, boa noite. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Nós possamos estar em mais essa hora de encontro fraternal. Nós que estamos passando por um momento diferente, nós ficamos contentes de poder estar, de alguma maneira, participando, não só apenas os ouvintes da casa, que sentem falta de estar no Lar de Teresa, mas, sobretudo, os trabalhadores e voluntários que conseguem, fazendo parte do movimento espírita, de alguma maneira conseguir também acumular as suas boas ações e assim participarem da transformação do mundo. Isso tem a ver muito com o tema de hoje, que está no capítulo 18º do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos dos chamados, poucos os escolhidos. Nesse capítulo, o item 16º, faz referência a uma passagem famosa que diz que é pela obra que se conhece o verdadeiro cristão. Então, hoje, nós vamos raciocinar um pouco, pensar um pouco sobre por que é tão importante que o cristão realize algo estando aqui na Terra. Quer dizer, não basta que ele tenha fé em Jesus para que ele seja salvo. É preciso que essa fé movimente ele e esse movimento seja consequência, obviamente, dos acontecimentos, das ações que ele venha tomar. Então, Jesus, na sua pregação, no seu messianato, falou em determinado momento
que a cada um será dado segundo as suas obras. Por que é que isso era uma frase que ia contra a pregação religiosa anterior? Porque a visão que os hebreus tinham é de que todos os hebreus seriam salvos por serem hebreus. E Jesus está dizendo que as boas ações fazem uma enorme diferença quanto à parábola do bom samaritano. Após a crucificação de Jesus, os discípulos, obviamente, mantiveram essa vontade cristã, criaram a Casa do Caminho, que ficava num caminho em direção a Jerusalém, onde eles atendiam as pessoas necessitadas. Mas depois de terem sido martirizados, o movimento cristão foi pouco a pouco tomando um outro rumo. E é curioso porque desde o início os discípulos perceberam que muitas pessoas se convertiam ao cristianismo, quer dizer, passavam a acreditar que Jesus era o Messias, mas não eram caridosas, não contribuíam em nada com a comunidade que viviam, nem ajudavam ninguém. E nós temos uma prova disso, na Epístola de Tiago. Quem procurar no Novo Testamento, na Epístola de Tiago. Tiago, a partir ali do capítulo 3º e 4º, ele faz uma firme divagação, dizendo que as pessoas acham que vão se salvar só pela fé. A fé sem obras é morta. É como um corpo sem espírito. Ele é morto. E também, se a pessoa tiver a crença no cristianismo, mas nada fizer para que ele possa ser essa enorme mensagem que a todos pode redimir, não está servindo para nada, é como uma pessoa inútil. Então, já desde a Epístola de Tiago, que nós temos no cristianismo o alerta de que não podemos ser pessoas de fé, mas sem ação. Bom, agora chegando para o lado, obviamente, da doutrina espírita. O lema do espiritismo é que fora da caridade não há salvação. E isso, o próprio espírito que assinou com o nome, o pseudônimo, vamos dizer assim, de verdade, falando a Kardec, alertou a ele próprio, ao próprio Allan Kardec. No livro Obras Póstumas, aqui, no Obras Póstumas, na parte em que Allan Kardec conta da sua missão, de como é que ele se tornou espírita e sobre a sua missão, é uma mensagem de 12 de junho de 1856, antes da publicação do Livro dos Espíritos. Perguntou a esse espírito, a verdade, se ele tinha ouvido falar que ele tinha uma missão, mas ele não acreditava, achava que isso aí era uma invenção, e se ele tivesse uma missão, que missão era essa? Como é que ele conseguiria alcançar? E o espírito respondeu assim: confirmo o que te foi dito, mas recomendo muita discrição, se quiser sair bem. Não esqueças que podes triunfar como podes falir. Reparem só o espírito, a verdade, falando para Kardec que ele tinha uma missão, mas podia fracassar. Nesse último caso, outro te substituiria, pois os desígnios de Deus não assentam sobre a cabeça de uma única pessoa. Quer dizer, se Kardec não desse cabo da missão que estavam dizendo que ele tinha, outro viria para substituí-lo. Alguém seria colocado no lugar dele. Nunca, pois, fales da tua missão. Seria uma maneira de fazer com que ela malograsse. Somente pode justificar-se pela obra já realizada. E tu ainda nada fizeste. Olha como o Espírito da Verdade é carinhoso e também é firme, né? Na hora de falar, né? Quer dizer, a obra só conta quando foi terminada. Enquanto nós não demos cabo de toda a ação que foi pedida, nós não podemos ter certeza de que estamos com sucesso na nossa mão. Se a cumprires, os homens saberão reconhecê-lo, cedo ou tarde, porque é pelos frutos que se conhece a qualidade da árvore. Então, nós vemos que Kardec, antes de publicar o Livro dos Espíritos, quando estava fazendo as suas pesquisas, tinha sido alertado pelo Espírito que assinou como a verdade. Você tem uma missão, mas pode fracassar. Se você ficar falando dela, tem mais chance de fracassar. Se você, ao invés disso,
agir unicamente com o propósito de cumpri-la, tem mais chance de acerto. E quando você terminar a obra toda, e é uma outra coisa que aparece no segundo momento da resposta, em que o Espírito diz assim: não basta publicar um livro, 2 ou 10 livros e ficar em casa descansando. Não adianta. É preciso que você exponha a sua pessoa. Quer dizer, o que o Espírito está dizendo? É preciso que a pessoa saia, se movimente, dê a cara a tapa. E nessas situações a gente leva muito tapa. Não esquecendo que Jesus recomendou que nós viremos a outra face. Porque nessas situações é que nós convencemos o nosso próximo. São nessas situações que nós realmente temos a possibilidade de converter alguém que está com um comportamento errado ao comportamento correto. Normalmente, ficar falando. Aqui, obviamente, é uma reunião pública, é o nosso encontro virtual de todas as noites, de 10 segundas, e, obviamente, nós falamos, mas o mais importante é que, durante a semana, nós pratiquemos o que pregamos. Então, para citar 2 casos, que eu acredito que ilustrem bem o que nós podemos dizer, o primeiro caso está no livro A Vida Escreve. A Vida Escreve foi um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado pelo espírito Hilário Silva. E nesse livro A Vida Escreve, que tem PDF, infelizmente está esgotado em papel, fisicamente, mas nós podemos encontrar, quem tiver interesse pela internet, tem uma história que se chama Página de Anália. Anália Franco é, inclusive, o nome de um bairro em São Paulo. E é uma homenagem a uma enfermeira que teve um trabalho reconhecido de assistência, sobretudo a crianças de rua, só que de maneira humanizada. Anália Franco era espírita, tornou-se espírita ainda na juventude. Quando estava já formada no curso de enfermagem, foi contratada para trabalhar numa casa de família, porque a matriarca estava muito doente. E ninguém convivia mais lá. Ninguém aguentava conviver com a própria matriarca da família. Ela tinha uma doença que fazia com que sofresse muito. E a Anália Franco, chegando lá, vendo que a patroa sentia muitas dores, perguntou: senhora, a senhora permite que, para aliviar um pouco o seu sofrimento, eu leia algumas páginas de Allan Kardec? Isso em 1910. Falando em Allan Kardec, o pessoal já tinha o conhecimento da má fama entre as outras vertentes. Falou em Allan Kardec, ele disse: espiritismo aqui dentro dessa casa, Deus me livre, cuspiu no chão e acertou o sapato da Anália Franco. Anália Franco calmamente não reagiu de maneira agressiva, e perguntou se a senhora queria alguma coisa. Então, aí ela disse: eu quero água. A Anália Franco vai até a cozinha, traz um copo d'água, entrega para a senhora bebe, faz uma reação de desgosto, diz assim: água imunda, isso aqui não serve nem para os cachorros. E arremessa o conteúdo na blusa da Anália Franco. Coitada. A Anália Franco segura o copo, como deveria reagir, se não estivesse sendo agressiva, se manteve calma, e pergunta: a senhora quer outra coisa? Aí a senhora diz: eu quero chá. Aí a Anália volta até a cozinha, prepara um chá frio rapidamente, vem com o chá, entrega o chá, a senhora bebe, chá frio, odeio chá frio. E arremessa o conteúdo na cara da Anália Franco. Vocês estão vendo que é um negócio que vai subindo, né? A aprovação vai subindo. Acho que o final realmente é a crucificação, porque Jesus Cristo é que estava nesse nível, mas a coisa foi subindo. Foi o cuspe que foi jogar a água na blusa, agora jogou o chá na cara da Anália. E a senhora ainda pediu um chá quente. Deve ter, pelo menos o chá quente ela não arremessou. Depois de beber o chá quente, a Anália Franco questiona de novo se ela quer mais alguma coisa, e a senhora responde que quer tomar os remédios. Os remédios naquela época, vale um comentáriozinho,
Não havia os remédios de hoje em dia, que tem sabor de tangerina, tutti-frutti, laranja, limão, abacaxi, hortelã, todas as variedades de sabores a gente bebe e acha até bom tomar de novo. Não, era uma cápsula que você abria e derramava. Então, era uma coisa ultra amarga e ainda ficava borbulhando ali, que eu acho que piorava a sensação. A Amélia Franco vai até a cozinha, apanha um remédio, apanha uma caneca de prata, bota uma colher de prata, traz para a senhora, derrama ali o remédio está borbulhando, a senhora toma, e aí aquela reação de quem está bebendo a pior coisa do mundo. E ela, dessa vez, ela não ia cuspir o remédio, porque o remédio era muito caro, ela pega a colher e arremessa. E bate no braço da Amélia Franco e dá uma fase forte. E começa a sangrar. Bom, eu acho que a maioria das pessoas, muito antes, já tinha levantado, pedido as contas, ido embora, gritado com a senhora. A Amélia Franco manteve-se com uma calma, não é nem paciência de Jó, é paciência de espírito mesmo, né? De espírito superior. A paciência que os espíritas querem ter, mas no caso dela era a paciência de espírito superior. Manteve-se com uma calma tão grande que a senhora, sentada ali na cama, começou a chorar desesperada. Teve uma quebra assim na mente, começou a chorar. E a Anália ali sentada calma, olhando, e a senhora chorando. Depois de alguns bons 20 minutos, a senhora vira-se para a Anália Franco e diz assim: minha filha, se essa religião faz com que você me suporte, porque ninguém me aguenta, então pode ler o que você quiser para diminuir o meu sofrimento. Aí a Anália Franco pega o Evangelho e abriu, por acaso, a gente está vendo como é que tudo na vida é por acaso, a coisa acontece assim. No capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. O item 7, chamado a paciência, que diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais. Quando sofrerdes, bendizei ao Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor nesse mundo para a glória no céu. E, num determinado momento, diz assim: a caridade que nós fazemos ao dar esmola para os pobres é uma caridade muito fácil. Mas tem uma muito mais penosa e mais meritória, que é perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrimento e colocar a nossa prova a paciência. Ao final, né, o Espírito obviamente diz que nós devemos lembrar que Jesus sofreu, não tinha nada que pagar e fez para que desse o exemplo. E nós que estamos aqui, cheios de erro para consertar, né? Estamos aí vendo se a gente consegue negociar, conseguir uma coisa menor. Bom, quando terminou de ler a paciência, a senhora chorou mais um pouco, mas se acalmou e perguntou o que é que a Anália Franco queria a ajuda dela. E ela disse que precisava de dinheiro, mas para construir um orfanato humanista que tratasse as crianças de rua de maneira humanizada. E, se hoje em dia já existe maltrato, imagina naquela época, então, há um século. E a senhora, então, levantou-se, foi até o quarto, pegou um dinheiro, trouxe e entregou 2 contos de réis. Convertendo para os valores de hoje em dia, seriam 200 mil reais. É óbvio que existe a questão da paridade de compra, né? Mas o que é que a gente vê? 2 contos de réis era muito mais do que a Amélia Franco já recebeu como enfermeira. A senhora, então, beija as mãos da Amélia Franco no dia seguinte e diz: você já está dispensado do seu trabalho comigo. Vai construir o seu orfanato, porque é para isso que você serve. Foi assim que a Amélia Franco começou. E assim ela começou o trabalho que terminou fazendo com que um bairro em São Paulo tenha o nome dele. Nós, então, percebemos que foi pelo exemplo. Foi pelo exemplo. A Amélia Franco pediu para ler o Evangelho, né? A senhora não quis.
A senhora resolveu testá-la. E aí percebeu que realmente a Anália acreditava naquilo que estava escrito lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Para terminar, como é que a gente nota? É óbvio que nós percebemos que temos muitas possibilidades de fazer muitas atividades no mundo que sejam em favor do nosso próximo, para melhorar a vida das pessoas. E conforme essas atividades vão sendo feitas, nós vamos alcançando níveis mais altos. Então, no livro Alvorada Cristã, que foi também um livro psicografado pelo Chico Xavier, editado pelo Neio Lúcio, é um livro que, teoricamente, ele é de histórias para crianças, mas as histórias que tem ali é só história para adultos. A gente está precisando, né? Desde que a gente toma consciência, a gente está precisando parar de agir como criança espiritual, né? E alcançar um nível mais alto. Então, conta que 3 jovens leram o Evangelho e viram que Jesus disse que seria distribuído no reino dos céus a cada um segundo as suas obras. Eles pensaram, epa, vamos ter que fazer muita coisa pelo nosso próximo para ver se a gente consegue ir para lá. O primeiro virou um dono de uma tecelaria. Ele, ali naquela indústria de fios, né, de tecelães, ele tratava muito bem os operários, era muito querido por todos, dividia os lucros de maneira justa e não acumulou para ostentar. O que ele recebia a mais, por ser o dono da indústria, ele investia em obras de benfeitoria para as pessoas. O segundo virou um juiz, e as sentenças dele eram precisas. Ele nunca deixava para um lado ou para o outro. Ele era um juiz que sempre agia da maneira correta, era honesto, entendia a situação das pessoas necessitadas, porque tinham cometido esse ou aquele crime menor, e dessa maneira ele foi ganhando notoriedade por ser uma pessoa que tinha o senso de justiça e honestidade, e isso, obviamente, impactava as outras pessoas que também tinham ele como referência. Havia um terceiro irmão que era paralítico, coitado, não sabia fazer nada. E era mantido uma parte do tempo em casa. Mas ele acreditava muito no que estava no Evangelho. Então, a empregada da família estava passando por dificuldades, ele conversou com ela se sentiu melhor, e ele disse que ia fazer uma oração. E aí ela se sentiu tão melhor que ela começou a levar a gente lá para a casa dele para fazer oração também. E gente necessitada para que esse jovem, né, paralítico, orasse por ele. E o pessoal achava que a oração dele era melhor. Bom, a coisa foi tanta que começou a criar na comunidade lá onde ele se estabeleceu, mais gente pedindo oração, e o pessoal ajudava, deixava coisas na casa dele para ele sobreviver, e ele continuava orando, e as pessoas se sentiram impactadas. Ele se descuidou tanto da saúde que ficou cego, mas não mudou. Continuou até o final da vida sendo uma pessoa que mantinha-se em oração em prol do próximo. E, obviamente, emitindo palavras positivas para que as pessoas, né, continuassem nas suas vidas, não desistam. Bom, os 3 faleceram, o termo que a gente usa na doutrina espírita, né, desencarnaram, deixaram esse corpo, né, e foram para o plano espiritual. Quando chegaram lá, o irmão que tinha sido industrial, ele estava como se fosse com uma bolsa cheia de dinheiro. Mas não era, obviamente, o dinheiro, né? Era uma coisa luminosa que saía da bolsa. E os espíritos superiores disseram, olha, isso aí garante o seu bem-estar espiritual aqui. O outro que tinha sido juiz estava como se fosse com papéis que também eram luminosos, por causa das boas sentenças que ele tinha emitido. E o espírito superior, na história colocado como sendo um anjo, quer dizer, mensageiro, né, das esferas superiores, falou assim, olha, você também conseguiu, no mundo, distribuir muitas coisas boas. Então, você vai estar aqui cercado pelas pessoas que são justas e honestas como você.
Bom, os dois estão felizes, aí vem o terceiro irmão, ainda naquela forma um pouco de um ex-paralítico, quer dizer, ele estava se recobrando dentro da sua consciência, e ele tinha um livrinho, era a única coisa que ele tinha, era só um livrinho, mas ali naquele livrinho ele tinha anotado o nome das pessoas que ele orava. Quando o Espírito Superior abriu aquele livrinho, fez uma luz e iluminou todos os que estavam ali. E aí o Espírito Superior disse, olha, os teus irmãos trabalharam muito pelo próximo, mas você fez do seu coração, do seu sentimento. A coisa que você tinha, que era o amor, quer dizer, você podia amar muito, você amou muito o próximo, e assim é meritório que você consiga ter uma situação ascendente em relação aos seus irmãos. E aí a história termina dizendo que, né, esse ex-paralítico, né, o irmão que tinha essa deficiência, ele terminou por ser, obviamente não era mais paralítico no plano espiritual, e foi colocado numa situação maior ainda, num nível mais alto até de autoridade, autoridade entre aspas, porque é sempre um exemplo, né, no caso não é a autoridade da imposição, é a autoridade em relação aos outros. Então, o que nós percebemos é que nós temos no mundo, na história e na literatura espírita, os exemplos que comprovam que não temos motivos para não sermos caridosos. Hoje em dia, ainda mais nessa época da pandemia, ninguém tem desculpa para não ajudar alguém. Ninguém tem desculpa para falar que não tem como auxiliar uma outra pessoa. Nós não temos álibi para não sermos bons. Não temos álibi para não sermos caridosos. Temos que colocar isso na nossa consciência. Então, se no passado havia preconceitos, havia coisas desse tipo, havia imposições, hoje em dia não. Hoje em dia nós sabemos que temos que ajudar. Que seja filantropia, no sentido da caridade que se faz a uma grande instituição, ou que seja essa caridade regular, pequena, ou que seja aguentar, né, as pessoas sem se irritar, sem se tornar amargo, que seja alguma coisa desse tipo, nós já estamos dando o nosso exemplo, que com certeza nossas boas ações vão ser os nossos melhores advogados do outro lado. Então, que nós possamos levar essas mensagens singelas nessa noite de segunda-feira, que consigamos todos mentalizar o nosso amado Mestre Jesus, que nunca deixou de praticar a caridade, e que por nós todos, e que nós possamos passar por esse momento de uma nova realidade. Essa nova realidade, tudo muda, então com certeza nós conseguiremos tirar algum proveito dela. Que Deus assim nos abençoe. Nós agradecemos as palavras do Lucas e convidamos a todos que nos acompanhem na nossa prece de encerramento. Senhor, como foi bom vivermos esses momentos juntos. Como foi bom ouvir a tua palavra, os teus ensinamentos, renovando as nossas energias, as nossas esperanças. Que possamos, Senhor, contar com o teu amor, a tua paz em nossos corações. Abençoa todo o nosso planeta, todos os continentes, todo o nosso país, aqueles que estão sofrendo nesse momento pela pandemia, por outras doenças, enfim. Nós te pedimos a tua graça e o teu amor em nossos corações. E que seja em teu nome, com a tua permissão, a permissão dos mentores da nossa casa, que possamos dar por encerrada a reunião virtual dessa hora. Sê conosco, Senhor, hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus. Muito obrigada a vocês que nos acompanham pela nossa plataforma no YouTube e convidamos para a nossa próxima reunião, na segunda-feira, às 19 horas. Até lá.